Fala galera, de volta aqui ao nosso discipulado cast do Mevan Jovem Jundiaí. Com muita alegria no coração, estou muito feliz de saber que está todo mundo sendo edificado. Nós terminamos a segunda aula na semana passada e agora nós estamos aqui na terceira aula e eu quero incentivar você a abrir o seu coração para essa aula, porque essa aula eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e muitas chaves poderosas vão ser liberadas para a sua vida. Hoje eu vou falar sobre a paternidade de Deus. Esse é um dos assuntos assim também extremamente importante pelo fato de a gente perceber que a maioria das pessoas vem à igreja para se relacionar com o divino, com o Deus, mas não conhecem o Pai. Por isso que eu quero abrir em João Evangelho, capítulo 14, versículo 8, quando Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E aí Jesus responde: há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O que Jesus está querendo dizer a Filipe? Jesus está querendo dizer a Filipe, e automaticamente isso aqui nos revela a condição de muitas pessoas que estão dentro de um contexto de igreja. Jesus está querendo dizer: Filipe, você anda comigo, viaja comigo, senta à mesa comigo, faz tudo comigo, e você ainda não conheceu o Pai revelado em mim? Você tem essa capacidade de me perguntar sobre como eu revelaria o Pai a você, sendo que eu, Filipe, estou conectado com o Pai, e tudo que eu faço é o Pai que faz em mim. Então, ao ver essas coisas em mim, Filipe, já era para você ter entendido que o Pai está comigo. Então, o que isso revela para mim? Isso revela para mim que a relação que a gente pauta com Deus não é a partir do Pai, mas a partir do Deus divino. Por quê? Porque normalmente a gente aprendeu a buscar o Todo-Poderoso, o Deus poderoso. Por quê? Porque é o Deus poderoso que faz os milagres que a gente precisa que sejam feitos. É o Deus poderoso que abre portas que a gente precisa que abra. É o Deus poderoso que faz coisas extraordinárias e sobrenaturais. Então a gente busca as realidades sobrenaturais e espirituais a partir do Deus, mas não o Pai, porque enquanto Deus revela o poder, o Pai revela o seu coração relacional. O Pai vem para revelar o quanto ele está disposto a caminhar com a gente a partir de uma relação, a partir de uma construção relacional, não a partir daquilo que pode fazer. E é por isso que eu desenvolvi algo aqui muito importante sobre o quanto é ruim a gente caminhar nessa jornada cristã sem conhecer o Pai. Preste atenção. Deus, ele estabeleceu família. E no estabelecimento da família, Deus deu aos pais a capacidade de revelá-lo aos filhos. Como que os filhos vão conhecer Deus? Os filhos conhecem Deus a partir dos pais. A maneira como os pais se relacionam com os filhos, eles revelam Deus. Porque o pai, ele tem o papel de prover, de proteger, de cuidar. E, portanto, essas realidades revelam o Pai, Deus. Só que assim, se os pais falham nisso, a revelação que os filhos vão ter do Deus Pai vai ser distorcida.
Porque a falha na paternidade do pai biológico distorce a imagem do filho sobre o Deus Pai. Então, o cuidado que os pais precisariam ter para revelar o coração do Deus paterno deveria ser o cuidado máximo. Mas, assim, isso não é apenas uma história a ser contada, porque isso aqui é vida real. E talvez eu estou falando aqui, e na vida real, prática, você não teve um pai que representou bem a paternidade de Deus. Você teve talvez um pai que falhou em algumas áreas da sua vida. Você teve talvez um pai que falhou na relação com você. E depois que você veio e se converteu, você acabou tendo a imagem distorcida do Deus paterno. Ou talvez você não quis nem conhecer o Deus paterno pelo fato de ter imagens distorcidas dentro de você, do seu pai. E aí, portanto, é mais fácil se relacionar com o Deus divino, poderoso, que faz milagres, que elimina a possibilidade de trazer a você o mínimo da relação com o Deus Pai. Porque lembrar da figura paterna, lembrar da imagem de pai para você, causa dor, danos, feridas dentro do seu íntimo, do seu coração. É por isso que, se os pais falham na autoridade que eles deveriam desenvolver com seus filhos, muito provavelmente, quando a gente se converte, a gente vai ter uma relação legal da autoridade do Deus Pai com a gente. Como assim, pastor? Você já viu aquela família disfuncional que o pai bebia pra caramba, que o pai era um prostituto, vivia se prostituindo, gastava o dinheiro com a prostituição e não trazia o dinheiro para dentro de casa para suprir as necessidades da casa, e aquela casa passava dificuldade, e ainda mais esse pai chegava, batia na mãe, batia na esposa, e o filho via, espancava, quebrava tudo dentro de casa. Então, a imagem que esse filho construiu da autoridade de seu pai foi uma imagem distorcida de autoridade. Criou ranço, criou marcas destrutivas no coração do filho. E agora, esse filho corre o risco de passar adiante para os seus filhos essa imagem. E, além disso, não tem como apresentar para os seus filhos a imagem de um Deus paterno, porque ele tem toda a distorção possível na sua mente, no seu coração, no seu interior, de uma distorção paterna. Você já ouviu aquele pai que falhou na fidelidade com o filho? Ele prometia e não cumpria. Ele dizia que ia viajar e quando voltasse ia trazer um presente e nunca trouxe. Ele prometia que ia pagar a faculdade e nunca pagou. Ele prometia que ia levar o filho no futebol e nunca levou. Ele prometia e nunca honrou a sua palavra com o seu filho. Talvez eu estou falando aqui, você seja esse filho. Talvez eu estou falando e isso está mexendo no seu coração, porque quando você lembra da figura de pai, da sua infância, isso não traz uma imagem bacana dentro de você, pelo contrário, traz dor. Isso sangra dentro de você. Por quê? Porque foram essas marcas que o seu pai deixou. E agora você está no evangelho, você está dentro de uma igreja cristã evangélica. E aí, quando você vai se relacionar com a paternidade de Deus, você não consegue, porque isso maculou dentro de você, isso rasgou, dilacerou a sua alma. Você não tem condição de pensar nem na figura ou na imagem de um pai. Por isso que é mais fácil se relacionar com Deus. E, portanto, talvez você teve um pai que muitas vezes nunca te abraçou. Um pai grotesco, um pai rude, um pai que só sabia corrigir, que só sabia gritar, que só sabia espancar,
que só sabia te bater, que só sabia dar ordens, dizer o que você tinha que fazer, mas nunca parou para ter um momento de afeição com você, nunca te beijou, nunca te abraçou, nunca te colocou no colo, nunca te deu palavras de afirmação, nunca disse que você seria alguém na vida, pelo contrário, quando se dirigia a você, que você errava em algum momento, sempre dizia palavras malditas, que você era um imprestável, que não ia dar para nada na vida, que não ia ser ninguém na vida, que você não ia ter sucesso, que você não ia vencer, que você ia ser um fracassado. Então são essas imagens e lembranças e memórias que você tem dentro de você, da imagem, da figura de um pai. Como que você vai se relacionar com um pai divino, Deus, Pai, se a imagem de pai que você tem é toda distorcida? Ou talvez você viveu a realidade de um pai que não conseguia afirmar nem a sua sexualidade, não conseguia afirmar nem quem você seria na vida, porque assim, o papel do pai é dar destino para o filho. Quem dá destino para o filho é um pai. Você nunca teve um pai que sonhou para ele e muito menos ele conseguiu construir um lugar de sonhos para você. Então a imagem paterna que você tem é de um pai que falhou. Ele maculou, ele feriu essa imagem, e as lembranças de pai que você tem é que ele não conseguiu corresponder àquilo que Deus o estabeleceu para corresponder. Só que assim, eu não estou dizendo tudo isso, não estou afirmando essas coisas apenas para te trazer à memória, a lembrança de coisas negativas que teu pai fez, de coisas ruins, negativas. Eu estou aqui para trazer à sua memória que existe um Deus que não é só Deus, ele é Pai. Ele quer curar as feridas de uma paternidade mal resolvida que você teve. Talvez você cresceu na idade, no tamanho, você está dentro da igreja, você participa das atividades da igreja, participa dos movimentos da igreja, mas aí dentro de você, no seu interior, tem aí feridas abertas que você esconde, que você põe um pano quente em cima, que você nunca teve a coragem de assumir essas realidades. Talvez até hoje o seu pai se converteu, está na igreja, mas ele nunca teve, sabe, a luz do entendimento para sentar com você e sarar essas feridas dentro de você. Talvez o teu pai ele falhou, nunca te colocou no colo, nunca afirmou que te amava, nunca afirmou que você era bonita, que você seria que seria um homem bem-sucedido na vida, que teria um bom casamento, ou nunca disse para você, moça, que você seria alguém bem-sucedida na vida, teria uma profissão excelente, que você teria um excelente casamento, que você seria feliz no amor. E hoje você carrega essas marcas e está aí dentro, está maculado, está ferido. E talvez você prefere não tocar nesse ponto. Talvez você prefere esconder essas coisas, mas a vida está passando e existem lacunas aí dentro de uma necessidade de aceitação, existem carências aí dentro. E às vezes você não tem resposta para isso. Às vezes você se pergunta por quê. E talvez a resposta é isso. Teu pai falhou, mas assim, a ideia não é condenar teu pai porque ele falhou. Porque talvez teu pai deu para você o que ele tinha. Foi o que ele recebeu também na casa dele. Eu me lembro que a minha mãe, ela tinha um histórico assim paterno muito ruim, porque ela foi abandonada pelo pai aos 8 anos de idade e ela teve que ir trabalhar quebrando pedra. E o tempo que o pai dela viveu com ela era só para bater, espancar, corrigir. E aí quando eu fui gerado e nasci, a minha relação com minha mãe ela foi péssima. E péssima por quê? Porque eu tinha muitos amigos e desses muitos amigos que eu tinha, eu vi o tratamento dos pais dos meus amigos com os meus amigos e eram tratamentos assim que eu achava muito bacana, achava bonito e eu gostaria de ter aquele tipo de tratamento. Porém, a minha mãe não conseguia me dar aquele tratamento.
Então ela me espancava, ela me batia bastante. Então eu vivia a realidade de ser muito, muito, muito maltratado pela minha mãe. E muitas vezes, até depois de convertido, eu perguntava por que minha mãe me tratava daquele jeito. Até o dia que eu descobri a paternidade de Deus, que eu fui curado nisso. Deus me revelou que a minha mãe, ela estava dando para mim o que ela recebeu. E a gente não pode cobrar do outro algo que ele não tem para dar. E por isso eu perdoei a minha mãe, nós refizemos a nossa relação, nós nos reconstruímos e a nossa paternidade foi resolvida. Mas eu só fui bem resolvido nisso quando eu me encontrei com a paternidade de Deus. Eu me lembro que eu tinha muitas carências e principalmente complexos de inferioridade. Eu achava que eu nunca ia casar, que eu não me achava capaz de casar, porque eu me olhava no espelho e eu me achava feio. E eu não entendia por que eu tinha esses complexos de inferioridade. E eu vim descobrir que foi porque o meu pai falhou. Meu pai, em uma passividade enorme, ele não conseguia sentar comigo, nunca sentou comigo para me dar um conselho, nunca sentou comigo para me dar destino. Então, tanto minha mãe falhou de um lado, quanto meu pai falhou do outro. Então, eu tive uma paternidade muito, muito difícil e complicada. Mas, assim, graças a Deus, eu me encontrei com a paternidade de Deus. E eu conheci Deus como meu pai. E hoje eu ando com Deus, que é o meu pai. E isso resolveu todos os problemas das minhas carências, resolveu todos os problemas dos meus complexos. E hoje eu consigo caminhar com essa convicção de que no meu Pai Deus eu já fui aceito, eu já fui amado e já fui abraçado. Então eu não tenho necessidade de que alguém me aceite, de que alguém me ame, de que alguém me abrace, para eu me sentir. Eu já me sinto porque o meu Pai Deus já fez isso por mim. Então eu não tenho carências de aprovação, de que alguém me aprove para eu me sentir aprovado. Porque um dia eu fui tocado pela paternidade de Deus e isso me curou. Então, essa é uma aula assim que eu considero como uma aula de cura. É uma aula que eu considero como uma porta que Deus abre para você aproveitar esse momento de reunião em pequeno grupo para colocar seu coração aí na mesa. Você que tem déficit de atenção, déficit de aceitação, déficit de amor, e por isso você tem carências, necessita sempre que alguém te aceite, sempre que alguém te abrace, sempre que alguém te aprove, sempre que alguém te ame, sempre que alguém esteja do seu lado. Não consegue ser uma pessoa bem resolvida como ímpar, né? E como eu sempre costumo dizer, a gente vai sempre ter que aprender a ser bom ímpar. A gente vai ter que aprender a conviver com a gente mesmo. A gente vai ter que se encontrar conosco mesmo e aprender a conviver como um bom ímpar, para um dia a gente aprender a ser um bom par. Por isso que quando a paternidade de Deus nos toca, ela nos alcança, a gente entende que alguém já nos amou primeiro, alguém já nos abraçou primeiro, alguém já nos aceitou primeiro. E por isso, coloca seu coração aí na mesa, vem para o meio para ser curado de uma paternidade mal resolvida. Essa é a nossa terceira aula e eu quero preparar seu coração para a próxima aula, que é a quarta aula, que está vindo aí a caminho. Deus abençoe, seja edificado e que isso eu espero que ajude a você resolver esses problemas de falta de paternidade. Que a orfandade não prenda o seu coração nunca mais. Você foi aceito, você foi amado, você foi aprovado por Deus. Deus te abençoe.